tá bom? Então só hoje, excepcionalmente, a gente faz das 8 às 9. Bom, como vocês estão falando aqui no bate-papo, espero que a gente revele muita luz. Eu acho que tem muita gente incomodada aí no mundo espiritual, né? E começou a sabotar nossos planos. Espero que o curso revele bastante coisa boa. Muito bem. Vou começar fazendo uma pergunta de curiosidade. Quem aí já leu Cântico dos Cânticos? Nunca? Alguns já estão ali balançando a cabeça. Pose sim, ok. Maravilha. Alguns pedaços, tá. Então, assim, eu acho que aqui, né, curiosamente, quem nunca leu talvez vai ter uma vantagem, né, no sentido de não estar viciado no texto, não tem uma ideia preconcebida. Mas tudo bem, quem já leu também, legal, talvez já tenha feito aí algumas associações, a gente vai ver se essas associações estão certas, né, se essas associações funcionam e a gente vai discutindo isso aí, tá? Lembrando que sempre que a gente fala de livro da Bíblia para discutir, a interpretação é bem aberta, né? A Kabbalah é bem tranquila com isso, não tem muito questão de certo e errado e tal. Então, claro que a gente vai tentar seguir uma linha de raciocínio, né, de interpretação, mas fiquem à vontade para colaborar com as ideias de vocês, com as sugestões de vocês, tá? Se ficar uma coisa assim muito... não ficar com medo de participar, tá? De dar as suas opiniões e de fazer as suas perguntas. Muito bem. Então, eu vou abrir aqui no meu computador, né, mas não vou tentar exibir para não dar problema, o Cântico dos Cânticos de Salomão. Vamos falar um pouquinho de geral, né? O Cântico dos Cânticos é um livro curtinho, ele tem apenas 8 capítulos, né? E segundo a história tradicional ou a história literal, é um poema de amor que o rei de Salomão teria feito para o seu grande amor, né, na vida, a rainha de Sabá, tá? Então, dá para eu pegar esse livro e ler, claro, inteiramente como uma poesia amorosa, que, aliás, por si só já é um livro muito bonito, né? Se você quiser ele simplesmente assim, no literal, já fica uma coisa muito bonita. É um livro assim dos mais belos que eu já vi, tá? Agora, claro que a Kabbalah, para quem conhece, vai falar, não é só o literal que está ali, né? Eu tenho o literal, mas eu posso ler algo mais do que o literal está querendo me dizer, né? E o que é esse algo mais é o que a gente vai tentar, então, descobrir nesse curso. Tudo bem? Bom, primeira coisa. Salomão tem 3 livros atribuídos a si, né? Começar perguntando, como eu falei que eu quero a participação de vocês. Quais são os 3 livros atribuídos ao rei Salomão? Quem tem ideia? 3 livros da Bíblia, né? Porque tem outros ainda apócrifos, né? Mas estamos falando da Bíblia. 3 livros atribuídos a rei Salomão. Alguém tem ideia de quais sejam? Alguém já ouviu falar? A Mara lembrou os Salmos, né? Salmos famoso, rei Davi, pai do Salomão. Certo? Os Salmos, geralmente, todo mundo lembra. Ok. Não. Não é muito sabido, né? Então, vamos lá. Vou pôr aqui no chat. Livros do rei Salomão. Obrigado, Beth. Clima de cânticos, você está tão lindo hoje. Então, vamos lá. Livros do Salomão. Provérbios, primeiro livro do Salomão. Não na ordem, vai. Primeiro que está me vindo à cabeça. Depois, Cântico dos Cânticos, que a gente está discutindo agora. E o famoso livro de Eclesiastes, tá? Então, segundo a tradição, estes 3 livros são de Salomão. Curiosidade. Um sábio, que eu esqueci o nome, esse sábio vai ter que me desculpar, tomara que ele não se ofenda, não mande um raio na minha cabeça, falou o seguinte: desses 3 livros, um deles é totalmente literal e não tem nada de oculto. Um deles é totalmente oculto e não tem nada de literal. E outro deles é metade literal, metade oculto. Bom, o que isso quer dizer? E de que livros ele estava falando? Provérbios, tá? É totalmente literal e nada de oculto, segundo esse sábio. Para quem já leu Provérbios, vocês vão lá ver, é isso mesmo. É como você comprar na banca, claro, fazendo a distinção, né? Senão o rei Salomão vai
se revirar no túmulo, é que nem, sei lá, na banca e comprar um livrozinho de provérbios de algum povo, tá? Esse é literal, não tem nada de oculto. O Eclesiastes é o livro do meio. Ele tem algo de literal, algo de oculto. E, então, claro que o Cântico dos Cânticos, né, o último que ficou, segundo esse sábio, é só oculto. Segundo esse sábio, não tem nada de literal. Nem o poema de amor que a gente falou no começo, certo? Eu não posso ler nem como uma história de amor entre Salomão e Rainha de Sabá. Não tem nada a ver com isso, segundo ele, é totalmente oculto. Bom, quando a gente fala oculto, a gente logo coloca um problema, então. O que é o oculto? Qual é esse oculto? Né? Como é que eu vou saber interpretar? E aí você tem, ao longo da história, várias pessoas, então, que se debruçam sobre isso e tentam interpretar. Inclusive, claro, como vocês podem imaginar, fora da tradição cabalística. Tá? Então, outro dia, preparando esse curso, estava lendo, eu vi lá na Bíblia do Almeida, né, ele põe parágrafos no comecinho de cada capítulo. Né? Ele põe uma descrição. E aí ele fala assim, esse verso é o amor da igreja por Jesus, ou o amor de Cristo pela humanidade. Claro, puxou para a linha dele, né? Ele vai para a vertente dele, cada um vai interpretar do seu modo. Então é aquilo que eu falo, não tem muito certo e errado, tem aquilo que funciona para você. Aqui, o que a gente vai fazer? Exato, então a Rose falando que leu, né? Para a igreja católica, para a tradição católica, ficou um amor entre a igreja e Cristo, ou né, entre Cristo e o povo, depende ali da passagem. Aqui a gente vai tentar fazer o seguinte, a gente vai ler, basicamente, segundo um cara chamado Urashi, que vocês já devem ter ouvido falar, né, algumas vezes aí ao longo do nosso curso, que é um dos maiores comentaristas da Torá, tá? E segundo o Midrash, que é o nível oculto, né? Aquele que vai tentar ver as parábolas ali no meio do negócio, não o literal, ok? Bom, e o Urashi e o Midrash dizem o seguinte, que o Cântico dos Cânticos, de certo modo, ele tem duas narrativas paralelas. Num nível, o Cântico dos Cânticos está falando da história da humanidade. O Cântico dos Cânticos seria meio que uma retrospectiva, um livro de crônicas da humanidade. Não da humanidade toda, mas, para ser mais exato, do povo de Israel. Lembrando que, para Kabbalah, a gente sabe o que é povo de Israel, a pessoa que quer espiritualizar. Certo? Mas aqui tudo bem, Urashi não está falando nesse sentido. Então, Urashi pega e diz o seguinte, olha, o Cântico dos Cânticos é uma história do povo lá no Egito, escravidão do Egito, êxodo do Egito, até o fim dos tempos, quando chegar o Messias. Certo? O período vindouro quando o Messias chegar. Essa é a interpretação do Urashi. A Kabbalah pegou isso, né? E o Midrash pegou isso e falou assim, bom, tudo bem, pode ser a história de Israel. Legal. Mas a gente vai entender Israel, então, no sentido cabalístico. É a história das pessoas que estão querendo se espiritualizar. Quando a gente lê Cântico dos Cânticos, nós estamos vendo fases da vida por que passa uma pessoa. Para ser bem claramente, para dizer bem literalmente, todos nós que estamos aqui na sala, podemos pressupor com boa margem de confiança que somos Israel, tá? E todos nós vamos passar certas fases da vida nesse nosso desenvolvimento da espiritualidade. Fases de alta, fases de baixa, fases boas, fases ruins, e é isso que está metaforizado no Cântico dos Cânticos. Okay? Agora, num nível ainda mais profundo, o Cântico dos Cânticos vai representar um dilema que todos nós temos dentro da alma. Vocês vão ver isso muito claramente quando a gente for ler. Né? Às vezes, quem está no caminho que nós estamos, tentando espiritualizar, se tornar uma pessoa melhor, se autoconhecer, a gente vive dilemas. Às vezes, nosso cérebro quer uma coisa e nosso coração quer outra coisa. Ou nosso cérebro quer uma coisa e nossa alma quer outra coisa. Depende da polaridade, como você quiser colocar. Esses dilemas vão estar todos mostrados no Cântico dos Cânticos. E a gente vai estudar eles. Tá? Então, é interessantíssimo a gente ver como o Salomão pôs isso de uma forma metafórica, de uma forma poética. Tá? Bom, primeira questão, então, que eu queria fazer com vocês é o seguinte. Se o Cântico dos Cânticos é essa história, né, das pessoas querendo evoluir, do começo dos primórdios até a era da perfeição, que é a era do Messias. Primeira coisa, então aqui já estão me fazendo uma pergunta muito boa. A história de Abraão é a história de cada um da humanidade? Dá para estabelecer paralelo? Exatamente, exatamente. Para Kabbalah é bem isso. A história de Abraão é a história de
cada um, a história de Isaac é a história de cada um. Lembra? Cada personagem da Bíblia, segundo a Kabbalah, é interno. É uma personagem interna. Se você pegar toda a história de Abraão, você vai ter paralelos com a sua vida, ou você vai poder tirar lições para a sua vida. O mesmo vale para Isaac, o mesmo vale para Jacó, o mesmo vale para Moisés, o mesmo vale agora para Cântico dos Cânticos. Tudo bem? Então, pergunta número 1, que eu acho que é um conceito meio óbvio, mas vamos, né, deixar bem clarinho. A gente está falando, então, de uma evolução. A gente vai falar do Cântico dos Cânticos num período de crescimento. Tudo bem. Pergunta. Vocês já devem ter visto uma criança, né, que nasceu e começa a andar. Ou um filho de vocês, ou um sobrinho, ou primo. A criança começa a andar. O que acontece em geral? Ela anda, cai, né? Aquela coisa. Até que uma hora, sei lá, milagrosamente, ela descobre onde é o ponto de equilíbrio dela. Né? Vocês sabem que por que a criança tem dificuldade para caminhar? Por causa do tamanho da cabeça. Né? É real isso. A cabeça, quando você é pequeno, ocupa, às vezes, 1/3 do seu corpo. Né? Ela é muito grande. Tem pessoas que eu acho que chega a 2/3 do corpo. A cabeça realmente é um negócio muito grande, o bebê não sabe equilibrar. E ele vai, anda, cai, vai, anda e cai e tal. Até que um dia, maravilha. Pergunta, os pais que estão vendo essa criança andar, eles ficam bravos cada vez que o bebê cai? Quando o bebê está ali aprendendo, né? Ele está indo bem, dá 3, 4 passos e cai, com a cara no chão, ou com o joelho no chão. Os pais ficam bravos? Se forem pais normais, tá? Porque hoje também, né, tem pais de tudo. Não. Muito bem. Por que não ficam bravos? A pergunta parece besta, como eu falei. Não tem pegadinha, tá? Mas eu queria que vocês pensassem nisso. Por que não ficam bravos? No mundo de hoje, né, que a gente está irritado com tudo. Ah, gostei. A Rose já foi ao ponto, né? Porque está aprendendo, tá? Legal. Então vamos mais fundo. Se o bebê está aprendendo, por isso você não fica bravo, o que você está querendo dizer? Cair faz parte do processo, certo? Você não está vendo cair como uma falha. Porque se você visse como uma falha, você ia ficar bravo. É o que acontece na maioria das situações do mundo. Vai para o ambiente de trabalho, vai para o ambiente corporativo. Em geral, no ambiente corporativo, uma queda é motivo de deixar os outros bravos. Seu chefe fica bravo, seu sócio fica bravo, seu parceiro fica bravo, não é? Por que com o bebê a queda não representa uma falha? Por causa disso que vocês estão falando. Porque aí o ambiente é diferente, eu não estou vendo como falha. Eu estou vendo como um processo de aprendizado e aquela queda é normal. Ok? Então, quando a gente for falar do Cântico dos Cânticos, você vai ver que em vários momentos a gente vai falar de momentos de queda, momentos de baixa. E aí uma grande pergunta que a gente poderia fazer. Bom, nesse momento, será que a gente é pior? Será que é uma falha? Será que, por exemplo, como algumas religiões dizem, Deus fica bravo com a gente quando a gente cai? A visão da Kabbalah é um sonoro não. Que tem um pai com o bebê vendo o bebê começar a andar. A Kabbalah diz que Deus olha para nós como se nós fôssemos os bebês começando a andar. Né? Cada vez que a gente cai, Deus não fica bravo. Não tem aquela visão de Deus punitivo, de Deus vingativo. Olha, então agora você caiu, eu vou te mandar um castigo. Não, Deus meio que sorri, né, com dó. Ele fala assim, pô, coitadinho, caiu, mas vai levantar de novo. Né? E eventualmente vai cair de novo também, mas vai levantar de novo. Deus olha para nós como se fôssemos o bebezinho aprendendo a andar. Né? Algumas religiões, só não querendo fazer crítica, mas fato da vida, né? Vocês sabem que o que o cristianismo chega a falar do judaísmo, algumas vertentes, que os judeus caíram tanto que chegaram a ser abandonados por Deus, né? No sentido, Deus veio, mandou um novo emissário e fez um novo testamento, né? Do tipo, olha, os hebreus erraram tanto que o pacto foi desfeito. E aí veio um novo pacto, né? Um novo testamento. Essa não é a visão da Kabbalah. Claramente não é isso. Tá? Por mais que a gente erre, por mais que a gente se desconecte, por mais que a gente faça horrores, Deus não é esse tipo de cara que assim, então, olha, agora deixa de lado e eu vou me conectar com outra pessoa. Agora o pacto vai ser um novo. Né? Se fosse isso, a Kabbalah diria, talvez não é Deus. É um ser um pouco mais maligno do que Deus. Né? Um ser que faz isso não é um ser muito benévolo. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Começando os versículos.
Nem a opinião de Jesus. Pois é. Isso é claramente a visão da igreja, né? Isso a gente vai ver no curso de Jesus. Uma das coisas que eu vou mostrar para vocês para mim, me parece muito claro que Jesus em nenhum momento tentou abolir a Torá, ou o Velho Testamento, né? Como veio a se chamar depois. Eu não vejo nenhuma passagem do Novo Testamento onde Jesus implique que, olha, para de valer a Torá, a partir de agora isso aqui acabou, tem um novo pacto sendo feito. Esse povo não soube fazer, agora vamos criar um novo povo. Não há essa ideia em nenhum lugar. Mas tudo bem, isso é assunto para o curso de Jesus, a gente discute depois. Legal. Cântico 1:1. Começa o seguinte: Shir Hashirim Asher Shlomo. O cântico dos cânticos que é de Salomão. A canção das canções que é de Salomão. Bom, primeira coisa. Nos livros de Salomão que a gente mencionou, Provérbios e Eclesiastes, é mencionado como era mencionado antigamente. Salomão, filho de Davi. Certo? Antigamente o normal era você falar fulano, filho de Cicrana. E aqui, como vocês podem ver, não acontece isso. Fala cântico dos cânticos de Salomão. De pato, como minha avó falava. Não tem sobrenome, né? Quem é esse Salomão? Por que não está falando quem é esse Salomão? Para Cabalá, porque aqui esse Salomão não se refere a Salomão, ok? Esse Salomão aqui é um código. Um código, uma palavra em código para quem? Deixa eu pegar uma cor aqui bacana, em azul. É um código para Deus. Ok. Por que Deus? Né? Você tirou da sua cabeça? Não. Por quê? Vamos pegar um pouquinho da formação da palavra. O nome em hebraico de Salomão é Shelomo, tá? Estou pondo aqui na lousa. Shelomo. O que significa literalmente Shelomo? Para quem está estudando hebraico, como a Rose, né? Que está comigo. Shelomo é Shalom, é a palavra Shalom, paz, mas o sufixo o, que significa dele. Então, a paz dele, ou seja, aquele que tem a paz, aquele que a paz está com ele. Quem é aquele que tem a paz, segundo a Kabbalah? Deus. Nós podemos almejar esse estado. A gente pode querer um estado de paz interna, né, de paz interior, de harmonia, mas a gente ou chega lá e cai, né, a gente oscila, como a gente falou, tipo bebê, ou a gente nem chega, a gente não vive num estado de paz interna. Quando a Bíblia fala aqui que essa é uma canção para Shelomo, é uma canção para Deus. É um cântico feito para Deus. E engraçado, né? Ou engraçado não, mas o legal é que o livro fala o cântico dos cânticos, dando a ideia de que o melhor, né? O melhor de todos. É que nem quando a gente fala o rei dos reis, às vezes para falar de Deus, né? O que significa o rei dos reis? Você tem todos os reis, você pega todos os reis do mundo e ele é o rei dos reis, acima, né? Ou no templo, quando você vai falar do templo, você fala o santo dos santos, né? O Kodesh HaKodashim. O que é santo dos santos? A área mais santa de todas as áreas santas. Ok? Então aqui é a canção, né, digamos assim, para Deus. E canção em que sentido? Poema, tá? Para quem estudou um pouquinho de literatura sabe que por anos, né, por milênios, podemos falar assim, canção e música andavam juntas. Tá? A dissociação entre canção e música é moderna, é praticamente moderna. Né? Então, muito provavelmente, o fato do livro começar dizendo Shir Hashirim leva a crer que isso era cantado, que era uma música, tá? Claro que poema, como vocês vão ver. Então, ela tem traços de poema, jogos de palavra, rimas, né, metáforas, mas ela era cantada. Tudo bem? Muito bem. Então, ele começa falando assim: essa é a canção das canções para Deus. O que isso significa? Nós estamos lendo um dos melhores métodos de se conectar com Deus. Ou pelo menos de aprender, né, qual é o processo para se conectar com Deus. Tudo bem? Está fazendo sentido? Posso avançar? Legal. Qualquer dúvida, vocês falam. Então vamos lá. Versículo 2 começa o seguinte: Ishakeni mineshikot. Beije-me com beijos. Pirro da sua boca.
Eu vou traduzir da minha cabeça, tá? Às vezes vocês vão ver que a tradução da Bíblia portuguesa não é muito boa. Quando eu projetar na lousa, na próxima aula, vai ser a do Almeida. Tá? Mas quando precisar eu vou corrigindo. Então, beije-me com beijos da sua boca. Que vindo derra miain. Porque o teu amor é melhor do que vinho. Bom, só esse versículo, né, já acho de um amor lindo. Não precisa mais nada. A gente podia parar o curso aqui. Só com esse versículo já está muito bom. Mandar isso aqui numa cartinha de apaixonado, né, para sua amada ou para o seu amado. Maravilhoso. Beije-me com beijos da sua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Legal. O que significa isso? Vamos lá. O beijo, né, ele representa para Kabbalah uma conexão. Sempre que eu beijo alguém, eu estou me conectando. Agora, repare, existem vários tipos de beijo. Certo? Eu posso, por exemplo, dar um beijo na testa. Que ideia passa para vocês, um beijo na testa? O que parece que quando eu dou o beijo na testa de alguém? Ok? Aqui estão falando, me digam quem é o Almeida. O Almeida é um dos principais tradutores da Bíblia em português. A versão da Bíblia em português chama versão de Almeida. Tá? Legal. Aqui falaram, ó, reverência, respeito, paternal. Gostei da palavra, Mara. Paternal. Para mim tem muita imagem do paternal também. Né? Um pai beijando a criança na testa. A Rose também falou. Paternal. Legal. Outra pergunta. Um beijo na mão. Um beijo na mão. Aqui na palma, não na palma, no oposto da mão. Que imagem vem para vocês? Aí talvez o que a Lourdes e a Beth falaram, respeito e reverência, né? Você vai encontrar o Papa, o que você faz? Você beija a mão do Papa, né? Acho que do padre também. Reverência, legal? Isso, respeito. Mas aqui, qual beijo que está pedindo? Um beijo da boca. Eu não quero um beijo na testa, eu não quero um beijo na mão, eu quero um beijo na boca, representando, claro, um contato íntimo. Tudo bem? Quem está falando essa frase? Né? Que a gente vai ver. A Beth já está indo para o lado do assanhamento. Para um texto bíblico, pedir um beijo na boca é um assanhamento, né? Realmente, até meio chocante. Quem que é a interlocutora aqui? É uma mulher falando. Né? A gente vai ficar mais claro quando a gente for avançando. E quem é esta mulher, também vai ficar mais claro mais para frente, nós, que queremos evoluir. E aí, quem sabe de Kabbalah, sabe por que a gente pega o fenômeno da mulher, né? O feminino. Por que a pessoa que está querendo evoluir está representada por uma mulher? Porque é a mulher que quer evoluir. É o lado feminino em nós que quer crescer. Ah, muito bem, Beth, o desejo de receber. Não é o homem, certo? O homem vai ser o Deus, o rei. Aí vai ser o outro lado. A mulher aqui está pedindo, me beije com os beijos da sua boca. Eu quero um contato íntimo com você. Com quem? Com Deus. Eu quero um contato íntimo com a espiritualidade. Isso é a mulher que quer. É o nosso lado feminino. Ok? Então, para homens que estão aqui na sala, acho que somos eu e o Raul só, exato, é o lado feminino da nossa alma, diz a Kabbalah, que faz a vontade de ter o espiritual. Certo? E para as mulheres é a maior parte da sua alma, que é o lado feminino. Tudo bem? Beije-me com a sua boca, porque eu quero contato íntimo com você. É assim que começa a jornada do povo de Israel. Lembra? Que a história começa aqui. É aqui que começa o nosso desejo. Aliás, os 10 primeiros versículos, tá, do Cântico dos Cânticos, eles são uma espécie de introdução. E depois, do 11 em diante, ele vai pegar a história de novo, né? Aí ele vai do começo, ok? Muito bem. Agora, por que o teu amor é melhor do que o vinho? A gente tem que decifrar esse símbolo aqui. O vinho. O que representa o vinho? Né? Por que falar que o amor é melhor do que o vinho? Vamos lá, ideias. O que representa o vinho? Claro, pensando na tradição cabalística. Gevurá, beleza, mas bem mais simples. Vai, Gevurá está certíssimo. Vermelho é Gevurá. Para que eu tomo vinho? Vem da uva. Perfeito. Pensa nisso. Eu tomo vinho, o que faz comigo o vinho? Que estado ele me deixa? Alegre. Gostei. Que mais? Não remete a nada? Legal. Então vamos forçando.
Gostei da Rose. Olha, a Rose já pegou o alegre e deu um passo a mais, um novo nível de consciência, não é? Eu não estou alegre, eu estou tranquilo. Quando eu bebo vinho, eu fico em outro estado de consciência, mais alegrinho. E vocês sabem que para Kabbalah, alegre é sinônimo de quê? De espiritualidade, não é? Por quê? O que eu estou tentando fazer na minha vida? Ser mais feliz, viver com mais alegria, não é? Então, beber vinho é sinônimo de eu usar algo material, tá? Como a Mara falou, devorar, é algo físico, para me espiritualizar, para me dar um up, para me dar um novo nível de consciência. Tudo bem? Agora, esse é um nível ainda baixo, a gente vai ver mais para frente. Por quê? Porque é artificial, né? Eu estou usando o vinho, eu dependo do vinho para me espiritualizar. Isso a gente vai falar depois. O mais legal é que eu não precise do vinho, que eu consiga sem isso. Mas num primeiro nível legal, eu bebo vinho. Aliás, vamos lá, aproveitando. Quando a gente tem uma festa cabalística, tá? Tá bom, Beth. Quando a gente tem uma festa cabalística, duas coisas que a gente sempre faz. Primeira, acende vela, sempre. Segunda, a gente faz kiddush. O que é kiddush? Santificação. De quem? Em que bebida a gente faz kiddush? Do vinho. Você não usa água, você não usa coca, você não usa Pepsi Twist. Você faz o kiddush, a santificação, do vinho. Toda festa, de Shabbat a Rosh Hashanah, qualquer uma, Ano Novo. Elementos que nunca faltam, vela e kiddush. Kiddush, santificação, você faz em cima do quê? Do vinho. Você está literalmente dando força para aquele vinho, falando, agora por meio desse vinho eu vou me elevar, eu vou me santificar. Por quê? Se você não fizer o kiddush, você está tomando o vinho por motivos materiais. Aí é para se embebedar, como a maioria das pessoas toma no mundo. Tudo bem? Você não está tomando para se santificar. Quando você faz o kiddush, você quer aproveitar o que o vinho tem de espiritual e deixar de lado o que o vinho tem de material. Tudo bem? Bacana. Então, esse é o vinho. É algo material que eu estou usando para me espiritualizar. Então, o teu amor é melhor do que o vinho. Eu estar em contato com você é 1000 vezes melhor do que beber vinho. Me dá uma alegria muito melhor do que isso, me dá uma espiritualidade muito maior do que a que o vinho pode me dar. Tudo bem? Nem se compara. O teu amor é muito melhor do que o vinho. Porque o vinho, como a gente está falando, é material. O teu amor não é material. Aliás, indo para a metáfora que a Mara pegou, o vinho é gevurah. Amor seria o quê? Hesed, não é? Aspirar para a direita, é uma para cima. Então o teu amor está acima do vinho, é muito melhor do que o vinho. É muito mais gostoso eu me conectar a você pelo amor do que pelo vinho. Tá fazendo sentido, pessoal? Beth aí que tá com... Tudo bem? Maravilha. Aliás, um ditado no Talmud, quando entra o vinho, sai o segredo. Não sei se já ouviram esse ditado. Né? O que significa isso? Quando entra o vinho, sai o segredo. Você começa a beber, você começa a soltar os seus segredos. Né? Você começa a falar demais, começa a falar o que não devia. Por quê? Porque isso é um efeito do vinho. Você começa a ficar mais autêntico, mais verdadeiro. Suas barras, sei lá, suas barreiras vão caindo, né? Você começa a falar de verdade, tem aquele bêbado chato, né? Que bebe, começa a chorar e falar do passado. O vinho promove esse estado de consciência, é isso que vocês falaram. Tudo bem? Legal. Muito bem. Agora, olha só que legal. Não sei se vocês lembram, o Zohar fala de um estado último que é possível alcançar, que é morrer com o beijo de Deus. Né? Diz que algumas personagens ao longo da história morreram com o beijo de Deus. O que significa isso? Agora que a gente está lendo esse versículo, fica muito claro. São pessoas que entraram em contato direto com o divino. Né? Elas conseguiram aquela conexão direta, foram beijadas na boca pelo divino. Quem são os dois que o Zohar cita como exemplo? Os sacerdotes, né, que ofereceram lá, segundo a Bíblia, eles entraram e ofereceram fogo estranho. E aí eles são arrebatados, eles são levados.
certo? Outro que agora tem mais uma coisa, tem mais tem mais um momento onde isso vocês sabem. Aqui a gente está falando bastante de Midrash, né? Não o que está na Torá, o que a tradição conta. Que no Monte Sinai aconteceu algo muito parecido. No Monte Sinai, a humanidade inteira estava aos pés do Monte Sinai para receber a Torá. Não foi só um evento judeu. O povo de Israel, lembra? Eu já falei isso com vocês várias vezes. A Bíblia não tem a palavra judeu. A Bíblia fala povo de Israel. O povo de Israel estava no Monte Sinai para receber a Torá. Os 2 primeiros mandamentos, Deus falou ele mesmo, com a boca dele, diz a Bíblia. Deus enunciou o primeiro mandamento e Deus enunciou o segundo mandamento. O que aconteceu? Por que só 2? Deus falou o primeiro mandamento, o povo morreu. Aí Deus reviveu eles. Aí Deus fala o segundo mandamento. Aí o povo morre de novo. Aí revive. Aí o povo fala assim, não, chega, para, a gente não aguenta. É muita força. Ótimo ouvir a voz de Deus, mas é muito forte. Essa conexão é tão forte que eu não consigo ficar vivo. Não dá para ter esta revelação e estar no mundo físico ao mesmo tempo. São 2 coisas incompatíveis. Esse último nível de união, esse ciclo 2, tua boca, eu tenho ido embora do físico. Tudo bem? Mas tudo bem, eu quero um aperitivo disso. Opa, tá travando? Vamos melhorar isso aqui então. Me digam se melhorou. Tá bom? Qualquer coisa vocês avisam. Tá, melhorou? Ou ainda tá travando? Tá um pouquinho? Vai falando pra gente ver. Espera aí então. Eu acho que eu vou fechar aqui. É o quê? Tá melhor? Tá. Beleza, vamos lá. Se for travando, vocês me falam. Então, tudo bem, esse nível talvez eu não consiga, mas eu quero uma... Eu quero na boca por Deus. Esse é o que o povo de Israel quer. É mais ou menos o que aconteceu com Adão e Eva, né? Que sendo divididos, continua travando. Ai, meu Deus. Tá vendo? A gente começa a revelar segredo, dá nisso. Espera só um minuto. A gente começa a revelar as coisas. Eu estou com o Mac aqui na frente e com o PC aqui atrás, para qualquer caso de problema. Vamos lá, deixa eu trocar de câmera. Estão me vendo, me ouvindo? Estão me vendo, me ouvindo? Pela outra câmera? Pela outra câmera? Pela outra câmera? Me diga se melhorou. Me diga se melhorou. Sim? 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 Bem melhor? Bem melhor? Ok. Muito bom. Muito bom. Então vamos ficar. Tem eco. Tem eco, porque eu estou com 2. Espera aí. Vamos sair daqui. Senão vocês vão sentir que estão falando com Deus, né? Deus se manifesta, esta. Tá bom. Melhorou o eco? Tá bom? É para dar um gostinho para vocês de como é ligar com Deus, tá vendo? Muito bom. Então continuamos agora por aqui, pelo outro computador. Ok. E a gente vai trocando conforme necessário. Muito bom. Então é que nem Adão e Eva eu estava falando, né? É a vontade de ser um corpo só. Eu já fui um com Deus. Separei e agora eu quero ser um de novo. Lá no Gênesis diz o quê? Que um homem vai ter que deixar o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. É isso que nos dá satisfação. Eu quero beijo. Eu quero intimidade. Tá bom? Segundo a Beth, eu quero ser assanhado. Eu quero isso porque é muito bom. É melhor do que vinho. Tranquilo?
Legal. Vamos para o 3. Cânticos 1:3. Lereach shmanecha tovim shemen. O seu cheiro, o seu aroma é melhor do que de ungüentos. Ok? Aqui na tradução a minha fala que o suave é o aroma dos teus ungüentos. Já está um pouco errado essa tradução. Não é que é o aroma dos ungüentos. É melhor. O seu cheiro é melhor do que de ungüentos. O que é ungüentos? Coisas cheirosas, né? Especiarias. Turak shmecha alken alamot ahavur. O teu ungüento é como um ungüento derramado. O teu nome. Por isso as virgens te amam. Vamos lá, vamos decifrar isso aqui. Então assim, o seu aroma é melhor do que um ungüento e o teu nome é que nem um ungüento sendo derramado. Por isso as virgens te amam. Ok. Então, começo. Legal. O que é um ungüento? Como eu estava falando, é um perfume. Pensa nisso. Na época aqui que o texto foi escrito, o perfume era uma das coisas mais preciosas que tinha. Perfume era caríssimo. Até hoje, né? Dependendo do perfume, é uma coisa cara. Você compra, sei lá, 25 ml de um perfume francês, de um perfume italiano, caríssimo. Tá? Naquela época, mais ainda. O perfume aqui é símbolo de algo valioso. Algo muito valioso. Tá? Agora, o seu cheiro é esse. É de algo valioso. Você tem, Deus, né? Na espiritualidade, você tem esse cheiro de algo muito valioso. E mais do que isso, o teu nome é como um ungüento derramado. O que significa um ungüento derramado? Que está disponível à vontade. Né? O perfume que está fluindo tranquilamente, não tem miséria. Então, pois é, a Beth pegou um ponto legal aqui. Um ungüento tem finalidade curativa. Sim, no hebraico não tem a conotação de curativo, tá, Beth? Isso é um problema da tradução. Realmente, um ungüento em português dá a ideia de curativo. Em hebraico é um óleo aromático só. Tá? Mais ou menos como aquele que você põe para cheirar bem na casa, ou quando você vai fazer uma massagem, o cara põe um olhinho gostoso, é isso. Tá? Um perfume gostoso. Ok? E esse perfume caro, precioso, jorra tranquilamente. Por isso a gente se apaixona. Por isso é tão gostoso estar com você. Porque eu sinto esse cheirinho. Ok? E mais do que isso, por isso as virgens te amam. O que representa as virgens? A pessoa que nunca teve contato com a espiritualidade. Certo? A pessoa virgem, a pessoa que não aprendeu nada de nada, ela está crua. Quando ela sente esse cheirinho da espiritualidade pela primeira vez, em geral, ela se apaixona. E aí essas virgens ficam loucas, ensandecidas atrás dessa espiritualidade, desse cheiro gostoso. Tudo bem? Então, aqui fica muito fácil eu ver. Quando eu tenho a noção desse cheiro, fica muito fácil saber o que eu quero. Eu sei que eu quero seguir aquele cheiro. Tudo bem? Agora, tem um problema nisso, que a gente vai falar mais pra frente. Quando chega nesse momento, exatamente, a Lara está lembrando de um ponto que a gente já discutiu em aula de Kabbalah, perfume relaciona ao olfato, que é algo muito sutil, intuitivo. Segundo a Kabbalah, o olfato é o mais sutil dos 5 sentidos. Né? E eu sempre falo para vocês dessa metáfora, que eu acho muito legal. É o único sentido que não foi envolvido no pecado do Adão. Lembra? Quando Adão comeu da fruta, todos os sentidos foram envolvidos. Ele viu a fruta, ele ouviu a mulher falando para ele comer, ele comeu, então teve o paladar, e ele tocou na fruta, ele pegou a fruta. A única coisa que não aparece lá é o cheiro. A Kabbalah ensina para nós que o cheiro é o que tem de mais elevado espiritualmente. Daí a lição do incenso, né? Que o Cântico dos Cânticos vai falar muito sobre incenso, sobre ervas aromáticas. Né? Porque isso é o que tem de mais espiritual. A gente começou falando, número 1, Cântico dos Cânticos para Salomão. Essa é a canção das canções para chegar em Deus. Então, estamos falando de aroma, da coisa mais pura que tem para chegar em Deus. Tudo bem? Agora, tem um problema, como eu estava te falando aqui. Vamos ver se alguém percebe o problema. Essa virgem, ou nós, sei lá, que sentimos esse cheiro, e vamos atrás de Deus, de quem está emitindo esse cheiro. Qual é o problema? Vamos ver se vocês percebem. Qual que pode ser o problema? Eu senti um cheiro bom. Me apaixonei. O cheiro é tão bom que eu vou atrás. Alguém vê algum problema? Quase isso, Beth. Elabora um pouco mais.
Vou reformular a pergunta. Eu estou apaixonado pelo cheiro ou por quem está emitindo o cheiro? Aparência, exatamente. Rosa, perfeito. Eu não estou apaixonado pelo emissor do cheiro, eu estou apaixonado pelo cheiro. Tá? O que eu estou gostando é o cheiro. É uma sedução. Tem algo que está me seduzindo, mas não é a pessoa. É um artifício. É uma aparência. Né? É que nem mostra lá na propaganda do Rexona. O cara passa o Rexona e aí a polícia vem, o FBI vem atrás dele. Não é o cara, é o Rexona. Entendeu? Então, o que isso aqui está representando? No começo da nossa caminhada espiritual, e isso acontece com muita gente, vocês já viram, a gente fica apaixonado, mas é passageiro. Não dura. Então tem gente que conhece a Kabbalah, pelo menos, por exemplo, a primeira vez, pode ser qualquer coisa espiritual, não só ser Kabbalah. Ela vai, uau, que maravilha, que linda, ela vai, lê, compra, estuda, DVD, vai no curso Kabbalah Center, faz ritual, não sei o quê. 3 meses depois não tem mais nada. Esgotou tudo. A pessoa saiu. Você fala, ué, o que aconteceu? Você estava tão empolgada? Era o cheiro. Não era comprometimento de verdade. O comprometimento mesmo vem depois. Demora mais de 3 meses. Demora mais de 4 meses. Aquela pessoa que está estudando Kabbalah há 5 anos, essa está comprometida. Já não é o cheiro. Já tem algo mais. Tudo bem? Então, a gente poderia... É muito fácil a gente soltar cheiro por aí. Que aí, quem fez o curso de Kabbalah básica comigo, eu falo, não seja um proselitista. Né? Porque é muito fácil falar do lado legal da Kabbalah. Falar como é bonito, e os ensinamentos bacanas, e uns ensinamentos que abrem a mente, mas isso é sedução. A pessoa tem que ter o que a Beth falou, receptáculo, ela tem que querer. Comprometimento. Eu não estou apaixonado pela pessoa, eu estou apaixonado pelo cheiro. Tudo bem? Muito bem. No versículo 4, continua. Né? Então ele fala o seguinte, Mashkeni acharecha narutza, me leva, eu estou nesse estado de embriaguez. Me leva e eu vou correr atrás de você. Percebe? Eu estou louca, eu estou num estado de euforia, de paixão. Revienia Meller Hadarav. O rei me introduziu nas suas câmeras. Aí começa a mudar. Pronto. Quando eu entro no quarto do rei, aí são as 500. Certo? Porque quando eu entro no quarto e fecho a porta, eu estou com a pessoa diante da minha frente. Aí não há cheiro que baste. A pessoa tem que ser agradável. Tudo bem? Então, o rei me trouxe para o seu quarto. Nagila, vamos nos festejar. Vocês já ouviram com certeza a música, Ava Nagila. Né? Vamos comemorar. Agora que nós estamos juntos, vamos comemorar. Nagila venismecha. Vamos comemorar e nos alegrar. Ok? Bach naskirado decha. Vamos lembrar do teu amor. Ok? Miain, mais do que o vinho, de novo. E aí eu vou lembrar do teu amor mais do que eu lembro do efeito do vinho. Meesharim arevucha. Os retos te amam. Percebe que agora mudou? Não são as virgens que te amam. Não são as virgens que correm atrás de você. Agora já estamos falando das pessoas que entraram nos quartos de Deus. Pessoas que entraram num segundo nível, mais profundo. Os retos. Ele chama aqui de retos. As pessoas que agora já estão interessadas em mudar de vida, em se comprometer com algo. Elas querem algo melhor. Não é só uma sedução agora. Tudo bem? Mas ainda assim, perceba, o rei me introduziu na sua câmara, né, no seu quarto. A tradução em português, a minha, diz nas câmaras. Pergunta, quem fez o trabalho? Deus ou nós? Quem introduziu quem no quarto? Eu entrei no quarto porque eu quis, eu fui lá bater, ou Deus me trouxe para o quarto dele? Com o cheirinho, com a sedução. Deus, né? Exato. A gente está que nem o burrinho com a cenoura. Deus pôs a cenourinha e foi trazendo. Não, não é nós, Beth, ao contrário. Deus. Deus puxou. Deus está atuando. Nós, nesse momento, ainda somos reativos. Bem na linguagem da Kabbalah. Nós somos passivos. Nos trouxe ao quarto. Ele traz a gente para dentro do quarto. Ah, claro. Aí sim, Beth. Uma vez que eu estou dentro do quarto, eu posso melhorar. Aí, uma vez que eu estou dentro do quarto, eu posso assumir a voz ativa da coisa. Mas até aqui eu sou ainda passivo. Tudo bem? Na história, que eu falei para vocês que isso representa a história,
O que representa isso? Deus tirou o povo do Egito e levou para onde? O que seria o quarto de Deus? O tabernáculo. Mas é a força, né? Deus aparece para Moisés e fala, você vai tirar o povo, e uma vez que eles estão no deserto, Deus fala assim, você vai construir um tabernáculo. Não foi o povo que quis construir, percebe? Deus manda. É diferente do templo, mais para frente. O templo é uma ideia que vem do homem. É Davi que quer construir o templo. Deus não manda. Pelo contrário, se vocês conhecem a história, Deus proíbe. Exatamente, Beth. Aqui ainda estamos sendo dirigidos. É gostoso, é legal ainda, mas não é ainda ativo, ainda é passivo. Nós ainda estamos seguindo regras, ainda estamos presos em regras. O segundo nível é o que chegou lá na época do rei Davi. Eu quero construir um templo. Deus não me pediu nada, eu quero construir. E aí, como eu estava falando, inclusive Deus aparece e fala, mas não é o momento. Agora não dá. Qual é a resposta de Deus para Davi? Você está com a mão muito cheia de sangue. Não dá. Agora não é o momento. O seu filho vai construir. Deus fala. Salomão vai construir um templo para mim. Você ainda não. Tudo bem? Aqui estão me perguntando, não são ambos? Nós procuramos e Deus nos introduz? Sem nossa busca não há o encontro? Sim. A dinâmica é dos dois, tá? Como está perguntando. Mas aqui ele está falando do momento em que a dinâmica é do um. O que ele está querendo dizer? Para algumas pessoas, a atração para espiritual, para a religião, ou para o que seja, vem como um reativo. Vem assim, Deus provoca algo naquela pessoa. Deus intercede. Tá? Claro que depois nós temos que dar o passo, que é o que você está falando. Nós temos que ir lá, então, abrir os livros, estudar, procurar um guia. Né? Mas é Deus que fez alguma coisa. Sabe como a Kabbalah chama isso? Vou pôr o nome aqui. O nome cabalístico disso é ponto no coração. Deus abre um pontinho no coração da pessoa. Saiu errado aí o A, mas dá para entender. Deus dá o desejo da pessoa. Ele desperta algo que a pessoa vai querer ir atrás. E o que pode ser esse algo? Né? A gente pode entrar nesse tópico. Pode ser 1000 coisas. Pode ser assim, uma coisa que você ouviu uma vez no YouTube. Pode ser uma coisa que você leu. Tá? Pode ser uma experiência que você viveu. Uma viagem que você fez. Qualquer coisa. Às vezes isso é o Deus atuando para te atrair para a espiritualidade. Não veio de você. O universo, vamos chamar assim, se você quiser tirar Deus da equação, foi o universo que provocou aquela espiritualidade para começar a jorrar em você. Uma pergunta que vocês podem fazer para vocês nesse curso. Quando abriu o ponto no coração de vocês? Vocês pararam para pensar? Quando que surgiu o primeiro desejo de vocês de ir buscar alguma coisa? Né? Como aqui estão falando no chat. Sem a busca não há encontro, exato. Quando começou a busca? O que fez vocês começarem a buscar? Para alguns talvez foi o pai que começou a ensinar algumas coisas desde pequeno e falava da Bíblia. Para outros talvez foi a mãe. Para outros talvez foi a perda de um parente e ali a pessoa começou a buscar. Se perguntem, onde foi que Deus interferiu? Onde foi que Deus chamou vocês? Ok? Deixa eu ver aqui a pergunta. Um amigo da Infraero disse que Deus funciona como computador central. O avião sai de uma cidade para outra e fica 70% fora da direção, o computador ajusta. Isso. A tecnologia hoje de aviação é maravilhosa. E é bem isso. Né? Acho que a metáfora que você deu, Beth, é bem legal. Né? O avião é passivo. O piloto, de certo modo, é passivo hoje. Se vocês conhecerem pilotos, vocês podem falar com eles. Eles fazem muito pouco. Basicamente, o que o piloto faz é decolar e pousar. Durante o trajeto, o piloto não faz quase nada. Né? Os radares fazem, o satélite faz, as torres de controle, GPS, computador de bordo, é mais ou menos isso. É isso aí. Perfeito. Tudo bem? Legal. Vamos avançando? Vamos ver o que acontece. Bom, e aí, então eu estou nesse nível. Eu entrei no quarto do rei, eu estou lá diante dele, estou prestes a festejar, né? Agora é a minha chance de ser ativo. Só que o que acontece? Primeira queda. Primeiro tropeçar do bebê. Versículo 1:5. Shechorá ani. Eu sou preta. O meu versículo diz morena. Não é morena, é preta. Tá bom? Ele deu uma... Como é que chama? Eufemismo, né? É preta. Agora aqui o preta não é também de pele. Tá? A gente vai falar aqui preta de sujeira. Eu caí na lama. Eu estou preto. Eu estou sujo.
Eu entrei no quarto do rei, mas eu estou preto. Por quê? Porque eu estou no começo da minha caminhada. Eu não me purifiquei ainda. Eu não me retifiquei ainda. E olha o que a gente fala para o rei. Eu sou preta, porém formosa. Eu estou sujo, é verdade, mas não me manda embora. Eu quero estar aqui. Eu sou bonito. Se eu tirar a sujeira, se você deixar eu tomar um banho, você vai ver que eu sou bonito. Ok? Então, se você ler esse versículo na tradução, parece preconceituoso, né? Como assim eu sou preta, porém bonita? Que é essa coisa? A consciência negra vai ficar louca, né? Não, não é preta de pele, tá? Eu sou preta de sujo, mas eu sou bonito. Ok? Ó filhas de Jerusalém. Ok? O que eu estou falando? Quem são as filhas de Jerusalém? As pessoas... Bom, as filhas de Jerusalém a gente vai ver mais pra frente. Que Ohalei Kedar, como as tendas de Kedar, que Yeriot Shlomo. Então ela faz duas comparações, né? Eu sou bonita como as tendas de Kedar e como as cortinas de Salomão. Aí é uma metáfora que a gente tem que conhecer o texto. As tendas de Kedar, elas eram conhecidas por serem coloridas. Era bonito porque é colorido. Imagina uma feira com várias barracas de várias cores. É isso. E as cortinas de Salomão, no palácio do Salomão, é a mesma coisa. Elas eram coloridas. Então o versículo está falando assim, eu sou preta porque eu estou suja por fora, mas por dentro eu sou colorida. Eu sou bonita. Exatamente, Rose. Perfeito. Aê, Kedar deriva de queda. Tá bom? Eu sou bonita por dentro. Tudo bem? Eu sou ruim, eu sou má pessoa por isso? Não, eu só estou sujo. Se você me der uma chance, eu tomo um banho. É isso. Tudo bem? Então, é assim, é uma fraqueza? É um erro? É algo genético? É uma punição? Não, é terra. Só, se eu tomar banho, sai. Isso resolve. É isso que o versículo está falando. Eu estou sujo, mas eu sou bonito. Dá para limpar. Ok? Qual é o problema para Kabbalah? Legal, Beth. Qual é o problema para Kabbalah? É estar preto? Não. O problema é se você não quiser sair do preto. Estar preto não é demérito nenhum. Estar sujo não é problema. Desde que você esteja disposto a tirar essa sujeira. Desde que você esteja disposto a tomar banho. O problema é você não querer tomar banho. Eu acho que é bem legal se você pensar em criança, não é? É bem essa metáfora. Se uma criança sobe suja, não tem problema. Você fala, legal, a criança se divertiu. Ela estava brincando. Qual é o problema se essa criança começa a relutar em tomar banho? Aí a mãe fica brava. Né? Tá suja, não tem problema. O problema é que você não quer tomar banho. Tudo bem? Então nós somos sujos e limpos ao mesmo tempo. Por fora a gente é sujo, a gente tem isso. Mas no fundo a gente é limpo. Se você me deixar tomar um banho, você vai ver que eu sou limpo. Eu só estou parecendo sujo. Por fora. Tudo bem? Então essas tendas de Kedar são as tendas beduínas do deserto. Quem lembra da foto que eu tirei em Israel das tendas beduínas, ela era meio colorida. Tal. É bem essa ideia. Tá? E as cortinas de Salomão. São duas ideias de cor, né? De vitalidade aí nas cores. Tudo bem? Agora, olha o que diz o versículo 6. Vai pegar essa ideia e dizer de outro modo. Deixa eu só ver, peraí, pessoal. Estou indo rápido, estou indo devagar. Tá tudo bem. Exatamente, Mara. Clipote. Sujeira é clipote, exatamente. Tá? Sujeira é mexer com coisa embaixo da terra. Me digam aí, tá tudo bem? Tá muito louco? Ou dá pra ir? Vocês que mandam, hein? Ótimo. Que bom. Maravilha. Então vou avançar. Legal. Vou avançar. Versículo 6 ele vai pegar a mesma ideia e falar o seguinte. Al-Kiruni Shani Sharchoret. Não olhe para mim achando que eu sou preta. Aqui a tradução também está um pouco ruim. Aqui está falando, não olhe para o eu ser morena. A ideia é, não olhe achando que eu sou preta. Você está enganado. Se você olhar achando que eu sou preta, você vai errar. Shezafatani Hashemesh. O que aconteceu é que o sol brilhou em mim. O sol me queimou. A gente já vai ver o que é essa metáfora. É outro jeito de falar. Eu não estou suja. É o sol que me queimou. Beni, Desculpe. Bnei e mi, os filhos da minha mãe, Niharuvi, se indignaram contra mim. Samuni noterá, me puseram por guarda, Retrakamim, dos vinhedos. Carmi Sheli Lonatarte, mas o meu vinhedo eu não guardei. Vamos ver o que está dizendo aqui.
Ele diz o seguinte: não achem que eu sou preta. Não é isso. É o sol. O que significa o sol? Qual é a característica do preto de sol? A pessoa que se queima com o sol. Vamos ver. Qual é a característica do estar preto de sol? Ah, temporário. Queimado, exato, Lourdes. E aqui mandaram, temporário. Não é você. É falso. Certo? Tem gente que faz bronzeamento artificial, tem que ir toda semana para manter a cor. Não é você aquilo. Você está forçando. Se você parar de ir no sol, o que acontece? Sua pele fica branca de novo. Aliás, sua pele descasca. A Mara falou de clipotes. Não é? O sol te queima e te deixa preto com clipote, com casquinha. Mas se você sair do sol, você volta a ficar branco. O sol aqui está representando algo negativo. Percebe? O sol está me deixando preto, mas não sou eu. Eu contato com algo que me suja, com algo que me deixa preto. Tudo bem? O sol aqui está como algo negativo. Segundo a Kabbalah, o que vai ser esse sol? O mundo físico. A sujeira que o mundo físico me dá. E não me deixa ser espiritual. Exatamente, Lourdes. A Lourdes perguntou, o mundo? Exatamente. É quando eu me envolvo no trabalho, quando eu me envolvo com dinheiro, quando eu me envolvo com coisa burocrática e mundana e não consigo cuidar da minha espiritualidade. Isso é o sol me queimando. Eu fico preto e não consigo parar. Eu não consigo cuidar do que realmente interessa. Tudo bem? São os errinhos mundanos que não me deixam subir. Mas eu não sou preto. Acredite em mim, eu não sou preto. Os filhos da minha mãe, quem são os filhos da minha mãe? As outras nações, né? Que também são filhos de Deus. Né? O que são as outras nações no sentido cabalístico? As pessoas que não querem se espiritualizar. Então, para Kabbalah, não sei se vocês já viram, é assim. A gente fala que tem Israel mais 70 nações. Né? Essas 70 nações representam, genericamente, não tem uma lista específica, 70 povos que não querem espiritualizar-se. Mais profundamente, a Kabbalah diz que são 70 problemas que vocês estão falando do mundo. Problemas físicos que nos impedem de ser Israel. A gente já discutiu isso um pouquinho, quem está no curso de Torá, lembra? Amalek, por exemplo, que é a maior nação citada na Bíblia. Amalek é o quê? Dúvida. Você viver a vida em cima do muro. Essa é uma das 70 nações. Não deixa você ser Israel. E aí tem vários. Tem os hititas, tem os cananeus, tem os filisteus, né, que o Sansão luta. Cada nação representa isso. Uma coisa que não me deixa se espiritualizar. Então o que ela está falando? Os filhos da minha mãe, essas outras nações, me atacaram, me influenciaram, né, se indignaram contra mim, significa, ficaram bravos comigo. Não gostaram de mim. E me obrigaram a cuidar do vinhedo. Lembrando de novo, o que é cuidar do vinhedo? O vinho, do mundo físico, né? Me mandaram cuidar daquilo que é mundo físico. Tudo bem, que leva para o espiritual. O vinho leva para o mundo espiritual. Mas me puseram para ficar cuidando de vinho. E ter que lidar com isso, porque eu tive que ficar no vinhedo, o sol me queimou. Eu fiquei o dia inteiro fora. Me puseram para pastor, né, de vinhedo. Não é pastor a palavra, mas eu fico no dia inteiro embaixo do sol. Esse é o problema. E aí olha só o fim. E do meu vinhedo, da minha forma de evoluir, eu não cuidei. Eu fiquei cuidando do vinhedo de todo mundo. Fiquei cuidando do problema físico de tudo. Fiquei cuidando das dúvidas, das dívidas, do dinheiro, do trabalho, do comércio, de todas as coisas que o mundo me pede. E do meu vinhedo, daquilo que me eleva, eu deixei de lado. Por isso que eu estou preto. Ok? Por isso que eu estou preto. Então, uma pergunta que a gente poderia fazer nesse versículo. Quais são as nações que estão te pondo para guardar vinhedo e não estão deixando você cuidar do seu vinhedo? Que nações estão te obrigando a cuidar de vinhedo que para você não importa? É importante para outras pessoas, percebe? É vinhedo de outros, mas não para você. Para as outras pessoas pode ser interessante. Você está cuidando de coisa que os outros querem. Sei lá, você está cuidando do dinheiro da sua família, do dinheiro do seu chefe, do salário do seu, não sei o quê. E o seu vinhedo? Você está cuidando do seu vinhedo? Está dando para entender a metáfora? Ok?
Pelo versículo, pergunta para vocês e a gente encerra. De quem é a culpa de eu estar preto? De eu estar sujo? De eu estar queimado? Vamos lá, de quem é a culpa? Minha? Beleza. Só que percebe que o versículo meio que fala que é minha, só que os filhos da mãe, né? E engraçado a gente falar filhos da mãe em português, né? Tem uma conotação ruim. Foram os filhos da mãe que me forçaram. Em última instância, vocês acertaram. Sou eu o culpado. Porque eu deixei. Mas causado a quem? Isso, Lourdes, eu me permito. Essa é a questão. É minha porque eu me permito, mas na verdade foram os filhos da mãe que me puseram para cuidar da vinhedo. Eu podia dizer não. Eu podia me revoltar, mas eu aceitei. Eu me submeti. Tudo bem? Então, agora eu estou preso aqui no mundo do vinhedo. Eu tenho que ficar cuidando de vinhedos. E fico queimado pelo sol e não consigo ficar branco. E você fica me vendo como preto. Mas, por favor, acredite em mim, eu não sou preto. Eu sou como as tendas de Quedara, eu sou como as cortinas do rei Salomão. E aí, no versículo 7, que a gente vai na aula que vem, a gente vai falar: que tipo de pastor é você? Como é que você deixa isso acontecer comigo? A gente vai se queixar com Deus. Tá? A gente vai falar isso no próximo versículo. Como é que você deixa as outras nações fazendo comigo? Para que você me pôs aqui nesse mundo físico? Se tudo que eu quero é estar perto de você, para que você me põe no mundo físico com dificuldade, com problema financeiro, com dívida, com questão burocrática para cuidar, com filho, com imposto para pagar, com política? Para que tudo isso? Que tipo de Deus é você? Tá? A gente vai ver isso no versículo 7. Deixa eu ver aqui a pergunta da Mara. A sedução das clipotes que me deixaram levar? Isso, Mara. Aqui, na verdade, não precisa nem ser clipote, tá? Aspectos da nossa vida, as nações representam aspectos da nossa vida que me barram a espiritualidade. O maior exemplo é dinheiro. Eu falo dinheiro não é à toa, né? É assim, você precisa trabalhar, ganhar dinheiro e tal, e aí você fica preso nisso, e não tem 5 minutos para fazer uma aula de Torá, por exemplo, de estudar Zohar, ou de ler alguma coisa filosófica, né? E é isso, as nações representam isso, tá? Beth, interessante que a determinação em afirmar quem é e passividade em não ser quem é. Perfeito, Beth. Percebe que até aqui não tem sujeito nas frases? Está tudo muito oculto. Eu não sei quem é quem. Mais para frente vai ficar muito claro. Mais para frente começa a falar assim, meu amado, minha noiva, minha irmã. Aí começa nomes. Né? Aqui ainda não sei quem é. Eu não sei muito bem, eu estou meio perdido. Né? Eu afirmo, mas eu não sei quem é, eu estou passivo. É os estágios iniciais da espiritualidade. Tudo bem? No versículo 7 mesmo, ele fala assim, diz para mim, né? E não fala quem. A Guida ali, né? Diz para mim que ama a minha alma, mas não diz o nome. Os nomes começam a aparecer no capítulo 2. Né? Aí eu começo a dar nome às coisas. Aí eu sei quem é Deus. Aí eu sei quem está do meu lado. Aí eu sei quem não. Tudo bem? Pegou, gente? Ótimo. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela paciência. Na próxima, desculpem, espero que a gente comece 7h30 e com o texto projetado na tela, tá bom? Prometo que eu vou trabalhar nesse sentido. Que bom que gostaram. Obrigada, foi ótimo. Muito bom, obrigado, vocês que são ótimos. Encontro vocês na quarta que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado. Foi ótimo, obrigado. maravilha. Obrigado muito. Um beijão, tudo de bom. Beijo, pessoal, boa noite. Boa noite para todas, um beijo. Beijo, boa noite. Boa noite.